E é meu convidado neste Jornal da Noite, Jorge Melo Barreto, Diretor Nacional da Saúde. Muito boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. Hoje eu ouvi uma entrevista sua na Rádio de Cabo Verde, onde pedia cautela às pessoas, porque apesar dos bons indicadores, ainda não estamos longe da pandemia. Qual é, neste momento, a vossa principal preocupação? Muito boa noite, Marco. Obrigado por mais esta oportunidade. Neste momento, a nossa grande preocupação são as flutuações na situação epidemiológica a nível mundial. Nós estamos aqui a falar de vírus que sofrem mutações, portanto, não são situações controláveis, porque nós não conseguimos controlar a ocorrência de mutações nos vírus. E é isso que nos preocupa, porque quando nós pensamos que estamos a entrar numa situação de controle, de calmaria em termos epidemiológicos, daqui a pouco há a identificação de novas variantes ou de uma nova variante que pode vir agravar a situação epidemiológica novamente e obrigar-nos a tomar as medidas de restrição que nós todos já conhecemos. Então, a nossa preocupação é que essas sucessivas vagas possam, por um lado, vir novamente sobrecarregar o serviço de saúde, porque pode ser que a variante não seja virulenta a ponto de provocar casos muito graves, mas podemos ter muitos casos que obrigam a uma resposta dos serviços de saúde. Temos que dar diagnósticos, temos que orientar as pessoas, portanto, há uma sobrecarga de qualquer forma. Então, por um lado, é essa hipótese de haver a sobrecarga dos serviços de saúde. Por outro lado, são as restrições que acabam por também interferir na questão da retoma económica e da vida social, que acaba também por ter repercussões a nível da saúde das pessoas. Hoje a OMS chamava atenção pelo recente número de casos que estão a acontecer no estrangeiro. 200 mil casos foram ontem registrados na Alemanha, há mais um número exagerado também na Coreia do Sul. A China já confinou algumas cidades onde apareceram casos de Covid. Estamos perante uma sexta ou uma sétima vaga da doença. Não podemos olhar para estes números não diria com esta precisão, mas com esta atenção. Claramente, eu penso que aqui nós temos que estar muito atentos ao que acontece a nível internacional. Não apenas a Alemanha, que está aqui perto de nós, mas França também começa a apresentar ali uma subida na curva. E temos neste momento o caso dos refugiados que estão a sair da Ucrânia e entrar na Europa. Temos uma situação de crise política na Europa, principalmente na região do leste. Portanto, temos a Alemanha com um aumento de casos, temos o Reino Unido. Portugal, por enquanto, está com uma situação boa, Espanha também, Itália também começa a ter um aumento de casos, mas isso tudo é muito dinâmico, sobretudo porque neste momento nós vivemos num mundo globalizado. Portanto, em menos de 24 horas uma pessoa pode sair da Coreia do Sul, como disseste há bocado, e chegar em Cabo Verde ou ir aos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma grande mobilidade. Então, nós temos que estar muito atentos. Aqui também há medidas muito importantes que os países devem acautelar. Uma é manter mecanismos de vigilância, o que também inclui condições para detecção precoce de situações que possam sinalizar um agravamento da situação, não é? Para que possamos também adotar respostas precoces no sentido de mitigar as consequências que podem advir dessa circulação de variantes de preocupação. Neste processo de retoma, neste processo de normalização das nossas vidas, nós temos visto ultimamente muitas aglomerações, já está tudo a funcionar, digamos assim, normalmente. De que forma é que o Ministério da Saúde tem visto para a forma como nós estamos a encarar a vida atualmente? Olha, nós entendemos que há essa necessidade das pessoas voltarem um pouco à tal normalidade, não é? O convívio. Nós somos pessoas, portanto, naturalmente, queremos estar em convivência uns com os outros, não é? O ser humano não consegue viver isolado por muito tempo. Isso traz também problemas a nível mental, da nossa saúde mental. Portanto, E a Covid provocou graves perturbações. E não só em adultos, mas também em crianças. Portanto, as crianças não querem ficar em casa, querem ir para a escola, querem conviver e isso é bom para o seu desenvolvimento. Portanto, nós de facto temos que dar essa oportunidade em momentos de calmaria, digamos assim, permitir que as pessoas convivam. Mas as pessoas também têm que estar conscientes de que a pandemia ainda não acabou. Portanto,
há que respeitar as medidas, há que observar atentamente as recomendações que nós damos. Por exemplo, neste momento, continuamos a insistir que as pessoas que ainda não estão devidamente vacinadas devem estar ou devem procurar rapidamente um posto de vacinação para serem vacinadas. Quem ainda não tem a dose de reforço e que tem condições ou está elegível para tomar essa dose de reforço, deve tomá-la, porque estamos a ver que há sinais de algum agravamento na Alemanha, na França, na Itália, portanto, rapidamente poderá haver aqui circulação de algo novo. Se as pessoas estiverem vacinadas, isso significa que estarão protegidas, portanto, há menor risco, há menor chance de virmos ter uma situação muito grave, com várias complicações. Portanto, isso é benéfico para todos nós. Portanto, as pessoas devem perceber quando nós dizemos que há necessidade de serem vacinadas para irem tomar as vacinas. Ainda há muita resistência das pessoas em tomarem as vacinas. Ainda um bocado, porque as pessoas começam a ver a melhoria da situação epidemiológica e pensam que a pandemia vai acabar. A grande prova disso que nós tivemos antes da vaga da Omicron, tivemos para aí 6 ou 7 semanas com os indicadores todos em valores que são os desejáveis. Portanto, parecia que de facto, estávamos já no final da pandemia. De repente, aparece a Omicron. Portanto, é isso que as pessoas têm que estar atentas, porque ainda não podemos dizer que a guerra está ganha. Então, temos que estar atentos, aproveitar esses momentos realmente em que a situação volta ao controle, digamos assim, permitir que as pessoas convivam um pouco, mas sem tirar da atenção a situação a nível internacional, e as pessoas têm que cumprir as medidas, porque quando nós recomendamos medidas, nós sabemos o que é que estamos a falar, precisamente para evitar complicações mais lá à frente, porque de facto 2 anos já é muito tempo para estarmos condicionados sempre ou volta e meia com restrições. Muitas pessoas já não conseguem, mas infelizmente ainda vamos ter que ter um pouco mais de paciência e seguir as recomendações que nós temos dado, que, a meu ver, têm surtido um efeito bastante satisfatório. Então temos que continuar assim para podermos ir retomando lentamente e de forma positiva. E, como epidemiologista, acredita que nós vamos ser obrigados a uma dose de reforço da vacina? Bom, neste momento já estamos a recomendar a dose de reforço. Para as pessoas que têm... As pessoas que têm mais de 18 anos ou até... Estou a falar da dose de reforço, como quem diz na terceira dose, quarta dose... Bom, por enquanto estamos na terceira dose, que é a dose de reforço, não é? Inclusive, os adolescentes a partir de 12 anos, aqueles que também quiserem, podem fazer a sua dose de reforço. A dose de reforço, habitualmente, nós estamos a recomendar que seja feita 3 meses depois de ter completado o esquema inicial. É recomendável porquê? Porque pode haver uma diminuição da imunidade, da proteção da pessoa. E aí é que é como se a pessoa voltasse à fase em que ainda não tinha sido vacinada. Portanto, a dose de reforço é precisamente isso, é para reforçar a proteção que nós precisamos para poder evitar situações mais graves. Portanto, é isso que as pessoas devem perceber. A vacina, repara, Marco, nós já estamos há 1 ano a aplicar vacinas. Nós nunca tivemos uma campanha de vacinação em Cabo Verde que durasse 1 ano. Portanto, foi uma operação, e ainda está a ser uma operação bastante complexa, mas se tivesse que acontecer algo de muito grave, já teria acontecido, e não é o que está a acontecer. Muito pelo contrário. As vacinas mostraram que têm um papel protetor e que é uma ferramenta extremamente importante para a luta contra esta Covid-19. E é o que, neste momento, com o aumento de casos nos alguns países europeus, a situação não é tão grave, porque a maior parte dessas pessoas já estão vacinadas. Nós nunca dissemos que a vacina iria impedir as pessoas de ficarem doentes, mas iria evitar ao máximo as complicações e as mortes. E é nisso, e é a sobrecarga, digamos assim, nos cuidados intensivos e em cuidados de saúde mais específicos, mais complexos, que nós, aqui em Cabo Verde, não temos assim, digamos, em abundância, e mesmo os países europeus passaram o que passaram com todas as condições que tiveram. Portanto, temos que seguir essas recomendações. Quem ainda não está vacinado, procurar a vacinação, porque de facto foi uma das grandes soluções para ajudar-nos a combater esta pandemia, que ainda está
longe de acabar. Muito bem, fica os conselhos do Dr. Jorge Noel Barreto, Diretor Nacional da Saúde, 2 anos depois de ter aparecido o primeiro caso de Covid aqui em Cabo Verde.